Boa noite a todos. Enorme prazer estar aqui. Agradeço muito esse convite, é muito honroso para mim. E hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema que afeta hoje mais ou menos 130% das pessoas, né? Que é o estresse. Vocês ficaram sabendo que eu tive um pequeno atraso no trânsito, né? Uma experiência bastante interessante, porque entre o Shopping Del Rey e aqui é o FMG, foram gastos 1h20, sabe? Então não é propriamente um pequeno problema, é até geograficamente é um pequeno problema, né? O trânsito estava absolutamente parado, nós cogitamos 2 vezes de vir a pé, mas, dada a circunstância, preferimos, né, vir de carro mesmo, sabe? Muito bem, esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje é um assunto que tem uma enorme importância na nossa vida, a vida de todo mundo, especialmente na nossa contemporaneidade, embora ele sempre tenha existido. O estresse é um assunto que é mencionado em discursos de senadores romanos, não com esse nome, mas com essa significação. Só para a gente começar aqui, dar uma acertada no termo, estresse é um termo muito genérico hoje, utilizado com as mais diversas significações. A gente está aflito, a gente fala que ele está estressado, o outro está meio para baixo, fala que ele está estressado. É um nome usado para muita coisa. Para a nossa finalidade, da nossa discussão, a gente vai fazer uma espécie de uma definição brevíssima de estresse e a relação que ele tem com a saúde. Antes da gente entrar propriamente na questão do estresse, vamos ver aqui se nós... Isso é porque eu estou apertando um botão errado aqui, viu, gente? Existe um conceito de saúde muito interessante, que é um conceito que equipara a saúde a uma balança dessas de 2 pratos. Você põe um peso do lado de cá, se for o peso igual do lado de cá, a balança fica no equilíbrio. Então, saúde, sob esse ponto de vista, é um equilíbrio. Entre todas as coisas que são capazes de gerar doenças, tem esse nome, fatores patogênicos que geram doenças, e todos os fatores que geram saúde, os fatores salutogênicos. Se esses dois estiverem com pesos iguais, podem ser muito fortes, mas a balança vai estar equilibrada. Nós vamos estar num estado que a gente define como um estado saudável. Quais são os fatores patogênicos? Só para a gente ter uma ideia muito rápida disso, o que é causador de doença em nós? São inúmeras coisas, né? Inúmeras coisas. Por exemplo, existem inúmeras coisas do ambiente capazes de produzir doença. Qualquer coisa que altere o ambiente, por exemplo, frio extremo, calor extremo, agentes tóxicos. Tivemos recentemente, 2 anos atrás, né, uma coisa de imensas proporções, foi aquela ruptura de uma barragem que levou à morte, realmente, uma quantidade enorme de seres humanos, de seres em geral, uma grande destruição do ecossistema lá no local, causado por um problema ambiental, né? Existem inúmeros fatores cuja origem é basicamente emocional. A pessoa pode adoecer gravemente por dificuldades na sua vida emocional. Existem inúmeros fatores biológicos. Hoje, por exemplo, está na ordem do dia, a história da febre amarela, que efetivamente é um problema muito importante. Isso é um fator biológico. A dengue já está na ordem do dia há décadas, né? E assim sucessivamente uma série de doenças causadas por seres, né, diversos aí, normalmente bactérias, vírus e outras coisas do gênero, que são causas biológicas de doenças. E tem uma série de questões genéticas, a pessoa pode nascer com problemas genéticos ou problemas estruturais no corpo, quer dizer, um monte de situações, um quase infindável número de coisas que afetem esses pilares, constituem os fatores patogênicos. E os fatores salutogênicos? O que faz o peso do outro lado da balança? Por exemplo, quanto melhor a gente cuide do nosso corpo, mais esse corpo resiste, mais esse corpo dá conta de equilibrar. Quer dizer, um corpo que é bem alimentado, cujos músculos são bem tratados, vale lembrar que quase 45% do nosso peso corporal, em condições normais, é de músculos. Então, isso é uma coisa essencial.
Sempre que a gente se protege o corpo, dá um exemplo de uma coisa muito simples, mas muito importante. Essa região que a gente mora nela, o chamado quadrilátero ferrífero, que vai ali da região de Ipatinga até um pouco para baixo, ao sul aqui, né, de Belo Horizonte, é uma das 5 regiões mais ensolaradas do planeta. Também é uma das regiões onde existe maior incidência de câncer de pele. Então é extremamente importante, nesse contexto, principalmente, que se proteja a pele, se proteja o corpo de várias maneiras diferentes, né? Quanto mais equilibrada for a vida emocional de uma pessoa, também ele tem muito mais reservas para enfrentar as dificuldades patogênicas, né? Quando as relações sociais estão bem, o trabalho, as relações sociais, toda a vida em sociedade de uma pessoa, também ela tem uma condição de estar fazendo o peso do outro lado da balança. E o grande desafio do ser humano é o desenvolvimento da consciência, né? O desenvolvimento do conhecimento da consciência, que é o grande desafio de todo ser humano e que representa, talvez, uma das coisas mais fundamentais nos fatores salutogênicos, né? Muito bem. Quando a balança está assim, olha, os fatores patogênicos estão mais fortes do que os salutogênicos, mais pesados. Ou porque isso aqui aumentou, ou porque isso diminuiu. Faz pouca diferença aí. Quer dizer, nós deixamos aquele equilíbrio que caracteriza a saúde. Esse desequilíbrio, dessa forma, onde os fatores patogênicos são mais pesados do que os fatores salutogênicos, isso aqui é o estresse. O estresse, do ponto de vista biológico, significa viver num estado de desequilíbrio a favor de forças que causam doença. As inúmeras coisas que podem acontecer. Ou, repito isso, porque isso é muito importante, porque esses fatores aumentaram, ou, o que é muito mais comum, porque esses diminuíram. Aquilo ali pode aumentar muito. Se uma pessoa for atropelada por um trator de esteira, ela não tem saída. Não há saída, ela morre. Porque o desequilíbrio dessa balança é de tal ordem que isso nada é capaz de sobrepor a um atropelamento por um trator de esteira. Então o assunto é encerrado ali naquele momento, né? Acaba, a gente morre ali. Isso é um exemplo extremo dessa coisa aí. A pessoa, por um pequeno momento, que a gente espera que seja pequeno, né, vive sob um estresse inimaginável ali, mas que não é possível a sobrevivência, né? Mas isso não são as coisas mais comuns, né? Imensa maioria das vezes nós vamos ver os fatores salutogênicos é que diminuem. E aí é importante esse tipo de conversa que nós vamos ter aqui, porque a gente pode ver o que nós podemos fazer, cada um de nós, para tentar equilibrar essa balança, né? Existe uma situação incomum, improvável, mas que é teoricamente possível, que é essa situação. A balança desequilibrou para o outro lado. Isso é uma maravilha, né? Isso é o desejo de consumo de todo ser vivo, né? Não apenas humano, né? Isso é a plena saúde. É lindo, mas é improvável. Não é uma coisa comum. Mas todos nós podemos atravessar momentos assim. Uma coisa muito importante. Sob esse ponto de vista, não é correto a gente falar a pessoa tem uma boa saúde. Não, ela está com uma boa saúde. Porque a saúde não é uma coisa permanente. A saúde é um equilíbrio de forças continuamente mutantes. Então, essa situação é uma situação teórica, mais do que tudo, mas que é capaz também de acontecer eventualmente. Muito bem, como é que está o estresse hoje na nossa vida? Nós vivemos numa época de enorme intensidade de estresse. Volto a dizer, isso não é só de hoje não, viu gente? Tem um prefácio escrito pelo Nietzsche, um grande filósofo, um dos grandes filósofos do século XIX. Você tem a impressão, ao ler o que ele escreveu, pouco depois da metade do século XIX, no meio da segunda metade do século XIX, você tem a impressão que uma pessoa escrevendo hoje um artigo no jornal. Tal é a sensação de pressa, de coisas que não dão certo, de agitação. Escrito isso no século XIX. Imagina se o Nietzsche vivesse hoje.
talvez ele ficasse ainda mais perturbado do que ele foi durante a vida, né? E muito mais rapidamente, talvez, pela circunstância que a gente vive hoje. O número de pessoas estressadas hoje, sem força de expressão, eu me referi agora mesmo a 130%, sem força de expressão, toca os 100%. E eu trouxe aqui para a gente ver. Aliás, me desculpe, eu inverti aqui um pouquinho, mas agora mesmo a gente chega lá, né? Isso aqui é uma coisa que eu tinha esquecido, que eu tinha colocado, porque isso é muito importante também. O que causa uma gravidade maior ou menor de um estresse? Existem 3 tipos de estresse, basicamente. Causados pela intensidade do estressor. Falei com vocês agora mesmo, um trator de esteira atropelando uma pessoa é um estressor inimaginável, ele é o máximo possível desse tipo de coisa. Quanto tempo isso dura? Também é muito importante. E qual é a capacidade que a pessoa tem de se adaptar naquilo. Por exemplo, um susto horrível que a gente toma num determinado momento, ele representa uma coisa muito intensa, mas que dura muito pouco tempo. É fácil adaptar-se a ele. Susto, excepcionalmente, leva a algum problema maior, a longo prazo. Então, existe na prática 3 tipos de estresse. Um é o estresse agudo, o estressor, o agente do estresse é muito intenso, mas de curta duração. É o susto. Isso dura pouco tempo. Quais as consequências? Praticamente nenhuma, a não ser na hora. Fora disso, não tem consequências maiores. Existe um tipo de estresse, que é o estresse continuado, que é o mais comum de todos. Que o estressor ele é menos intenso, mas ele dura muito tempo. Então a pessoa tem um problema, uma dívida, por exemplo, impagável. Aquilo dura muito tempo, você acorda, dorme pensando naquilo, vive pensando naquilo. É um tipo de estressor social que leva ao estresse continuado, de longa duração. E existe um estressor, que é um tipo de estresse, que é um estresse, né, devastador, onde o estressor é muito intenso e dura muito. São situações muito especiais, embora isso hoje na vida empresarial, na vida comercial, na vida nossa, esteja muito mais intenso. Eu trouxe 2 pequenos textos escritos pela jornalista Eliane Brum, que é uma jornalista do jornal 0 Hora de São Paulo, de Porto Alegre, onde ela retrata de uma forma assim, extraordinária, na minha opinião, essa situação que nos leva a viver hoje, quase que essa situação do estresse devastador. Um dos textos é esse, isso é do mesmo texto dela, do mesmo ensaio dela. Exaustos e correndo. Exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo. Porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que nesta condição humana, um corpo humano não aguenta. O corpo então virou um atrapalho, um apêndice incômodo, um não dá conta, que adoece. Fica ansioso, deprime, entra em pânico. E assim, dopamos esse corpo falho, que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos e correndo e dopados. Porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Pelo menos até conseguirmos nos livrar desse corpo, que se tornou uma barreira. O problema é que o corpo não é um outro, o corpo é o que chamamos de eu. Isso é uma frase muito forte, um texto muito forte, mas que ela faz uma leitura extraordinária do que se trata essa situação de viver exaustos e correndo, porque é a condição atual de vida, né? Nesse mesmo ensaio dela, o ensaio se chama Exaustos e Correndo, gente. Há um outro momento em que ela fala isso, olha, os cliques da internet tornaram-se os remos das antigas galés. Só para a gente lembrar, todo mundo já viu em filme isso. Porque ao vivo eu acho improvável que uma pessoa esteja viva. Se for do tempo das galés, né? Ela teria alguns milhares de anos, né? Mas aqueles filmes, daqueles grandes navios a remo, onde a gente vê as pessoas escravas, em geral, remando, e uma pessoa batendo lá um tambor na frente, para dar o ritmo da remada,
e um outro batendo nas pessoas que estavam remando, né? Então são as galés. Esse pelo menos é o emblema dos filmes que tratam disso, né? Muito bem, os cliques da internet tornaram-se os remos das antigas galés. Remem, remem, remem. Cliquem, 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 para não ficar para trás e morrer. Se a internet parece ter encolhido o mundo, milhares de quilômetros podem ser reduzidos a um clique. Nosso mundo interno ficou a oceanos de nós. Conectados ao planeta inteiro, estamos desconectados do eu e também do outro. Incapazes da alteridade, né, que é a experiência do outro, né? O outro se tornou alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado. Falamos muito, mas sozinhos. Escassas são as conversas. A rede tornou-se em parte, um interminável discurso autorreferente, um delírio narcisista. E Narciso é um eu sem eu, porque para existir eu é preciso existir o outro. São duas frases muito pesadas, mas que retratam de uma maneira extremamente fiel o viver contemporâneo, que leva a essa situação de estresse. Estresse intenso, de longa duração. Isso é alguma coisa que tem uma importância tão grande que existe uma palavra na língua inglesa, que é a palavra burnout, que é muito representada. Burnout não tem tradução na língua portuguesa, tradução exata. Tem tradução por uma expressão. É aquilo que queimou porque acabou o combustível. Acabou porque acabou o combustível. O exemplo mais típico disso é o fósforo. Risquei o fósforo, ele queimou o combustível e acabou. E o burnout está aí presente hoje, né? Com o indivíduo soltando fumacinha ali no lugar da cabeça, né? Só para vocês terem uma ideia do aumento disso, nos anos 70, finalmente, aliás, os últimos anos dos anos 70, eu participei de um estudo que estudou intensidade de estresse em uma empresa muito grande na época, que tinha 8.000 funcionários. Nós encontramos um nível elevado de estresse, não muito diferente do de hoje, mas havia, eu não me lembro números exatos, eu vou inventar aqui alguma coisa, 12 ou 13 pessoas num universo de 8.000 estudadas, que estavam em burnout. Vamos dizer, eu não me lembro mais exatamente, 15 pessoas em burnout, num universo de 8.000. Isso é uma situação muito especial, tem sintomas muito próprios, produz uma grande devastação na vida da pessoa. Nos anos 2000, próximo de 2010, 2009, tive novamente oportunidade de participar de um outro levantamento muito equivalente, numa empresa que tinha 500 pessoas. Não 8.000, mas 500 pessoas, uma grande empresa. E nós encontramos próximo de 170 pessoas com burnout. Bom, houve um aumento assustador do número disso, com consequências extremamente importantes. Então, é algo, realmente, nós vivemos um momento, como nos diz a Eliane Brum, num momento de exaustos e correndo e dopados. O que a gente vive no nosso dia a dia? Quais são os comportamentos nossos no dia a dia? Comportamentos muito comuns, que não contribuem para a salutogênese. Eles não ajudam em nada a melhorar a nossa saúde, a investir, a promover a nossa saúde. São muitos. Eu escolhi 8 para trazer aqui. Porque se a gente investe nesses mesmos 8 comportamentos, no sentido de torná-los salutogênicos, nós temos uma chance enorme de equilibrar a nossa balança. Não há nenhuma ordem nisso aqui, coloquei aleatoriamente. O primeiro comportamento, que eu chamei ali de não salutogênicos, é a pressa. Algo hoje tão banal e tão comum, que deixou até de ser algo perceptível. Nós vivemos com pressa. Por que a pressa é tão ruim? Por que ela não é salutogênica? Por várias razões.
A pressa leva a três grandes dificuldades, 3 intolerâncias, para melhor dizer, enormes intolerâncias. A primeira intolerância que a pressa gera é a intolerância à espera. Nós somos uma legião de impacientes. Legião de impacientes. Esperar um pouquinho é péssimo. Esperar 1h40, 1h20 entre o Shopping Del Rey e aqui não é uma situação agradável, mas ela pode virar um desespero, né? Mas ela não é nada mais do que aquilo ali, né? Mas é importante esse negócio. Eu gosto muito de um indicador. Esse indicador ele foi criado num estudo já antigo, da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Psicologia, tem um grupo de estudos antigo que estuda estresse no trânsito. E eles têm inúmeros estudos. Um aspecto que eu vou chamar a atenção aqui, porque eu achei ele muito curioso, eles têm vários indicadores que eles medem, mensuráveis, para medir o grau de aflição, de impaciência das pessoas no trânsito. Um desses indicadores que eu acho fascinante é o tempo em que o sinal de trânsito fica verde e a primeira buzina. Esse tempo está se tornando progressivamente negativo, quer dizer, eu chego buzina preventivamente, antes de abrir, buzina para o sinal abrir, né? Todo mundo já viu, aqui, né, em Belo Horizonte, isso não é autorizado, tem razões técnicas para isso, esses cronômetros retrógrados no sinal. Então abre lá, fecha o sinal, vermelho, aí aparece um cronômetro, 40, 39, eu vou ser mais ameno, 20, 40 não, é demais, né? 20, 19, 18. Você sabe qual é a razão disso, gente? É diminuir a buzina. Não tem outra razão. Primeiro você distrai a pessoa, né? A pessoa fica contando. Então ela se ocupa. Ela se ocupa. Não fica à toa esperando 20 segundos, né? Isso é insuportável, né? E atualmente o sinal ficar verde, né? A pessoa buzina previamente, ela buzina preventivamente, esse tempo está ficando assim, menos 2 segundos, menos 3, já foi medido, 3 segundos antes do sinal abrir, sem cronômetro, a pessoa traz buzina, às vezes na frente, ela é a primeira do sinal, mas ela buzina, porque isso é uma necessidade compulsiva, né? Então, a pressa gera intolerância, a espera, impaciência, gera uma outra intolerância, muito mais intensa do que a intolerância à espera, que é a intolerância ao esforço. Não quero fazer esforço. Em tempos recentes nunca vi isso, mas há uns 10 anos atrás, quando se abria os vestibulares, que hoje não existem mais naquela forma, cada universidade, especialmente grande universidade, recomendava que os alunos, os candidatos ao vestibular, lessem lá 7 livros. E a Câmara Brasileira de Livros media a venda desses livros. Então aumentava a venda dos livros. 30%, dependendo da universidade, 20%, tá, aumentava. Aí eles começaram a observar uma coisa interessante, os resumos dos livros, a venda aumentava 100 vezes, 200 vezes, né? Eu tive oportunidade de ver uma vez, uma das coisas que eu achei fascinantes, que é um resumo de um resumo, que parece um discurso psicótico, o livro. O livro em questão era Memórias Póstumas, do Brás Cubas. Fizeram um resumo do resumo. Não li o resumo, mas acho que deve ser estranhíssimo ler um resumo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas o resumo do resumo, que eu vi e li, era uma sucessão de frases soltas, no melhor estilo de surto psicótico, que a única coisa que eu acredito que a pessoa soubesse assim, fielmente, depois que lesse aquilo ali, era o nome do romance. Mais nada, absolutamente mais nada. Ela sabia que alguém, um ser humano, escreveu um livro com aquele nome. Mais nada. Mas eu não sei quantos foram vendidos do resumo, né, gente? Mas que o resumo vendia muito, vendia. A intolerância ao esforço é enorme, enorme.
Todos os sentidos. Existe a terceira intolerância, que é a mais grave de todas, que é a intolerância ao diálogo. Hoje é extremamente difícil uma pessoa encarar um diálogo longo. Por isso é muito mais fácil dialogar, entre aspas, pelo celular, porque você dialoga com uma suposição, um imaginário. Imagina-se que do outro lado seja uma pessoa, que você esteja dialogando com ela, intermediado. Você pode alegar, por exemplo, caiu o sinal da internet. Pode alegar isso, né? Imagina nós dois conversando aqui, olha, caiu o sinal. Eu não vou mais falar com você, sabe? Então isso não é interessante para a gente fazer isso, né? Essas intolerâncias são tremendas, né, gente? Tremendas. E aqui tem uns dados aqui muito interessantes. Alguém inocentemente fez isso um dia e ficou uma coisa engraçada. É uma forma da pessoa saber se está com pressa. Eu acho muito curioso isso, mas escreveram isso, olha. Se você tem dificuldade de ficar à toa, você interrompe os outros e conclui suas frases. Você fica impaciente em reuniões quando alguém se afasta do assunto principal. Você se apressa para ser sempre o primeiro da fila, mesmo que não tenha a menor importância. A gente vai assistir um show de um conjunto de rock aí, ele chega 7 dias antes, para entrar primeiro no estádio. E vai ficar ele e 5.000 na mesma condição. Não tem a menor diferença, né? Prática, mas ele vai, né? Dirigir em velocidade acima do permitido e andar muito rápido. Obsessão por ultrapassar pessoas mais lentas, inclusive a pé, né? Eu tenho que ultrapassar esse sujeito que está me agarrando à frente, né? A gente tende a considerar pessoas mais lentas incompetentes, né? A gente é incompetente porque anda devagar, né? Ficar muito impaciente diante de pequenas demoras, incitar os outros a se apressarem. Vamos, gente, vamos, né? Essa boa alma que escreveu isso aí, achava que se uma pessoa tiver 4, ele está com pressa. Isso é lindo, né? Porque é difícil você achar um que não tenha todos, né? Mas é muito interessante isso aí. Isso é uma proposta técnica, gente, por incrível que pareça, para entrar na classificação, na 11ª edição, que até hoje não saiu da Classificação Internacional das Doenças. Muito bem. A pressa tem uma irmã gêmea, que é a agitação. São gêmeos, inseparáveis. Agitação é ter pouco cuidado com as coisas, desatenção, gestos estabanados, som intenso, atribulação geral. Agitação. Isso é a irmã gêmea da pressa. Isso tem consequências. Só para vocês terem uma ideia, existem 2 escalas de estresse, que são muito utilizadas há muitos anos, para você aplicar como questionários para achar incidência de estresse em grande número de pessoas. Essas escalas não servem para uma pessoa individual, mas servem numa empresa, por exemplo, 2.000 pessoas, você aplica a escala, vê isso. Essas escalas sofreram algumas atualizações. Uma das últimas atualizações das 2 escalas é o número de manchas roxas no corpo decorrentes de esbarrões. Você tem muitas manchas roxas no corpo decorrentes de esbarrões? Quantos objetos domésticos você destrói por semana, né? Que cai no chão. Está escrito na escala. Quer dizer, isso é um indicador de estresse atualizado, né? Porque a agitação está aí para ninguém pôr defeito, né? Muito bem, existe um desequilíbrio importantíssimo na vida, que é o desequilíbrio trabalho-não trabalho. A gente não é trabalho-descanso não, viu? Descanso é completamente, dormir nada tem a ver com o trabalho, é uma questão fisiológica. Aí é o trabalho e você fazer coisas que não são o seu trabalho. Isso vai depender muito de como que é a relação da pessoa com o trabalho, né? Será que eu estou afim, eu gosto demais desse trabalho? É uma pergunta. Eu tenho prazer com esse trabalho? Eu sou gratificado pelo trabalho? São as 3 perguntas básicas. Então você tem situações absolutamente românticas na prática, né? São essas aqui, olha. Esse cara aqui, ele tem o máximo de prazer que um ser humano pode ter com o trabalho,
está afim ao máximo e ganha um dinheirão para fazer aquilo ali, né? Isso é maravilhoso, né? Não é comum. O outro lado é o desgraçado, né? Completo, né? Porque não tem nenhum prazer, não ganha nada e não está afim, né? É outra relação com o trabalho. E aí você vai, né, pipocando para todo lado, né? Dependendo da posição que você está nesse gráfico, o trabalho pode ser um atrapalho ou não, né? Pode ser, pode não ser. Por isso aquela relação trabalho-não trabalho depende disso aí muito. Uma pessoa que trabalha numa coisa que ela não gosta, não tem nenhuma gratificação por aquilo, não tem prazer nenhum naquilo, ela vai ter uma relação muito mais difícil com esse trabalho. Então, o desequilíbrio trabalho-não trabalho é uma coisa importantíssima hoje. A pessoa, em geral, trabalha demais, descansa de menos. Eu gosto muito dessa expressão, as férias ficam raras e ralas. Igual sopa rala, você põe água nela, diminui, ela mantém a cor, assim, uma coisa mais ou menos, mas não é mais a mesma sopa, porque ela ficou rala, né? As férias também. Olha, uma pessoa, hoje entre médicos, isso é muito comum, tem 6 vínculos empregatícios. Qual a possibilidade estatística dessa pessoa tirar férias dos 6 vínculos empregatícios? Nenhuma. A não ser que ela faça uma negociação extraordinária para acertar as datas de entrada nesses trabalhos, ela tira férias de 1, trabalhando em 5. No mês seguinte, ela está de férias do 2, continua trabalhando em 5. Então, não está nunca, isso décadas, às vezes, na vida da pessoa. Isso é uma questão extremamente grave, de monotonia, é um grande agente estressor. Um outro comportamento não salutogênico, extremamente importante e frequente no Brasil, principalmente, na nossa cultura, é essa relação negativista com as coisas, né? Eu valorizo muito mais o que eu não tenho, o que eu não sou, o que eu não consigo. Né? Fulano trabalha em tal lugar, ganha muito mais do que eu, tem muito mais coisa do que eu. Isso você valoriza muito mais do que você está fazendo. Hoje, isso parece uma brincadeira, né? Mas não é não. Isso é um negócio extremamente sério. Há um estudo feito na Holanda, um estudo que se chama tecnicamente um estudo multicêntrico, ele foi feito em várias cidades ao mesmo tempo, cidades europeias, durante 15 anos, onde pessoas foram previamente classificadas como otimistas por natureza e negativistas por natureza também, elas foram acompanhadas durante 15 anos, sob uma série de aspectos. O que chamou mais atenção desse estudo é que a incidência de infarto do miocárdio e afins, doenças nas artérias coronárias do coração, é 80% maior na turma negativista. Isso não é uma brincadeira, isso é um fenômeno de saúde pública. Precisa de uma ação, uma política pública diante de uma coisa dessa ordem de grandeza. Muito bem. Outro comportamento, são 8, né, gente? Nós vimos os 4 primeiros. Outro comportamento não salutogênico é cuidar mal de si. Comer mal, dormir mal, ser sedentário, fumar, beber em excesso, ter má postura, falta de lazer, etc, etc. Vou dar um exemplo. Isso é uma coisa muito longa, poderíamos ficar dias falando nisso aqui. Vou dar um exemplo. Apenas em 12%, 12, viu, gente? Acertar bem o número. 2, né? 12% das nossas refeições, a gente come porque está com fome. Em 88% das nossas refeições, a gente come porque está com fome mais alguma coisa. Ou só mais alguma coisa. Não é? Eu como porque está todo mundo comendo. Eu como porque eu não tenho nada que fazer. Como porque eu estou com raiva. Como porque eu estou alegre. Como porque é de graça. Então eu como. De vez em quando a gente come porque está com fome. Né? Que é uma coisa extremamente importante. Isso para pegar uma das coisas aqui, né, gente? Quem que nunca acordou 3 horas da manhã assistindo um filme, ou seja lá o que for, deitado no braço de uma cadeira de um sofá? Você só tem meio naquela hora, você tenta completamente adormecido de um lado, dormente. Então você pega assim para ver se é você mesmo, né? Sou eu mesmo. Demora uns 15 minutos para ficar em pé, equilibrado, né?
depois vai para a cama. Essa é uma questão de postura. Uma vez ou outra, gente, isso é engraçado, né? Mas esse hábito de fazer esse tipo de coisa é uma verdadeira desgraça, né? Muito bem, nós somos experts, de uma maneira geral, para cuidar mal de si, especialmente quando muito jovens. Porque depois, se você continuar cuidando mal de si, você está liquidado, né? Então, muda-se um pouco essa relação com o passar do tempo, né? Muito bem, outra coisa que é fenomenalmente capaz de destruir a saúde é azedar os relacionamentos. Em qualquer nível, seja o relacionamento, qualquer nível. Todo relacionamento baseado em pouco diálogo ou nenhuma escuta, em discórdia, em ameaças, em acusações, intolerância, desconfiança, é uma fórmula perfeita para induzir o estresse e a doença. E, usando aqui uma imagem que não tem nenhum sentido, mas só como imagem, todos os outros fatores não salutogênicos estão elevados a 1. A potência é 1. É eles que trabalham. Esse aí está elevado à 4ª potência. Então ele tem um efeito muito mais devastador sobre nós do que outros fatores. Muito bem. Outra capacidade que nós temos extraordinária é de ampliar problemas, antecipar sofrimento. Diz de outra maneira. Eu vou ter que fazer uma coisa, vou ter que conversar com a pessoa, um chefe, por exemplo, vamos imaginar essa situação. Estou querendo pedir a ele um negócio extremamente difícil, importante. Depois de alguns meses pensando nisso, objetivamente, eu vou marcar um horário com esse chefe. Aí marcou um horário para você daqui a 25 dias. Todos os dias você ensaia. Olha, se ele falar, eu vou chegar lá e falar isso com ele. Se ele falar isso comigo, eu falo isso com ele. Mas se ele falar outra coisa, eu falo outra coisa com ele. E assim você tem 15 opções possíveis do chefe, né? Chega lá, o chefe te dá um abraço, você começa a falar com ele, falou, claro, você merece isso tanto, ele fica frustradíssimo, né? Fala com o chefe, não é possível. Eu fiquei meses preparando isso. E você me dá uma dessa, isso não vale, isso é um golpe baixo, né? Nós ampliamos problemas com uma imensa facilidade, né? Tem uma coisa que é contada como piada, mas ela é tão significativa que eu acho interessante lembrá-la aqui. É um cidadão que viajava de carro continuamente, ele era um representante comercial, toda semana ele viajava, tinha enorme experiência nas estradas que ele andava. Determinado dia ele estava numa estrada lá, furou o pneu do carro dele. Ele abriu o porta-mala, já aconteceu isso inúmeras vezes, abriu o porta-mala, tirou o sobressalente, mas não tinha o macaco. Ele mandou o carro lavar, o chefe esqueceu de colocar o macaco, ele lembra. O porta-mala estava imundo, falou com o chefe, faz uma limpeza total aí. O chefe fez a limpeza, sumiu o macaco. Então ele estava liquidado. Como é que eu vou trocar um pneu do carro sem o macaco? Vou esperar passar um carro, para o carro, falo com ele, explico a situação, me empresta o macaco, está tudo resolvido. Só que não passou um carro, 1h30, nada de carros. Aí ele lembrou, tem um posto de gasolina aqui a uns menos de 1 quilômetro, eu vou lá buscar um macaco. Foi andando, em direção ao posto, pensando, será que lá tem um macaco? Claro que tem um macaco. Já se viu um posto de gasolina sem um macaco? Possível. Será que o cara me empresta? Me empresta, eu tenho uma cara boa. Vai emprestar. Vai andando. Ele vai emprestar nada, ele vai me cobrar. Um tanto. Vai me cobrar R$20 pelo empréstimo do macaco. Vai andando. R$20? E a lei da oferta e procura? Vou cobrar R$50. Na hora que ele está vendo o posto assim, o macaco está em R$2.000. Ele está com ódio do cara do posto, sabe? Chega no posto irado, recomenda ao sujeito colocar o macaco naquele lugar, sabe? Quer dizer, ele atrapalhou tudo, ele antecipou, ampliou o problema de tal ordem, atrapalhou tudo, né? Isso é uma piada, mas que é muito expressivo para nós. Ampliar problemas é um negócio muito sério.
Principalmente porque a gente chama de pré-ocupação excessiva. Eu estou ocupado com uma coisa que não existe ainda. Ou estou pós-ocupado com uma coisa que já acabou há muito tempo. Eu continuo ocupado nela. E a tentativa de enfrentar o imponderável. Isso não tem saída. Não tem saída, mas eu vou enfrentá-lo a si mesmo. Não tem saída, né? Isso é uma atitude muito comum, profundamente estressante, causadora das mais importantes de estresse continuado na pessoa. O último dos problemas tem esse nome meio enigmático de propósito, perder o foco da ação. Então vou dar um exemplo cotidiano, banal, que todo mundo já fez e faz, sempre. Você está lendo um livro, você lê um pouquinho do livro, você fecha o livro e vê quantas páginas tem o livro. Quantas páginas eu vou ter que ler? Se você tiver que ler o livro, você tem que ler tantas páginas quanto tem o livro. Tem ele pouco ou muito. Mas toda hora você vê quantas páginas faltam, né? A gente faz isso muito. Sempre que eu vejo quantas páginas faltam, naquele momento eu perdi o foco da ação. Eu estou fazendo outra coisa, que não adianta nada para você ler o livro. Essa outra coisa é inútil na leitura daquele livro. Então eu perdi o foco da ação. Hoje, gente, com livro, isso não tem nenhuma consequência, isso é uma coisa banal do nosso cotidiano, sem nenhum problema. Mas na vida cotidiana, não. Eu me programo todos os dias para fazer 10 coisas. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu programo. Você chega no serviço, aparece a 11ª coisa, mais importante do que as outras. E as outras ficam te atormentando. Toda hora eu perco o foco da ação. A gente divide a atenção. Coisa que a gente acha que é banal, né? E não é não. O ser humano consegue prestar atenção numa coisa com uma perda. Isso chama ruído, né, na linguagem técnica. Estou prestando atenção numa coisa muito intensa, a não ser que ela seja absolutamente fascinante do ponto de vista emocional, tem sempre uma perda. Sempre alguma coisa que me distrai. Mas eu consigo 90% de foco de atenção ali. Se eu estou prestando atenção em 2 coisas, quanto que eu vou conseguir para cada uma? 30% mais ou menos. O resto é ruído. Se eu estou prestando atenção em 3 coisas ao mesmo tempo, aí eu praticamente não estou prestando atenção em nenhuma. Há uma enorme diferença entre homens e mulheres. A mulher consegue dividir a atenção muito mais do que o homem, por uma razão biológica. 3 coisas de atenção são razoáveis na mulher. No homem, não. Todo mundo se lembra de um trágico acidente aéreo que matou mais de 150 pessoas, de um avião que não conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas. Saiu da pista, entrou dentro do hangar da própria companhia. Morreram todas as pessoas, mais alguns na rua, no hangar. Aquele avião, o relatório final que foi dado como possíveis causas daquele acidente, uma das coisas que foi levantada de uma forma clara, esse relatório é público, foi que os pilotos estavam dividindo a sua atenção há muito tempo, que o avião tinha um problema técnico que precisava de contínua atenção. Esse problema técnico não atrapalharia o pouso nem a decolagem, mas precisava de atenção. E naquele momento, por voz das caixas pretas, eles chegaram a uma conclusão, segundo os responsáveis técnicos, por isso, pelo que eu consegui entender, que a divisão da atenção entre os pilotos foi de tal ordem que houve ações mecânicas paradoxais tomadas no avião. E o avião não conseguiu parar. Isso pode ser uma coisa engraçada em certas circunstâncias, meio chatas nas outras, mas isso pode ser uma coisa dramática em outras condições. Perder o foco da ação, gente, é um problema que não é percebido como estressante. Não é percebido. Quando a gente tenta fazer mais coisas do que a gente dá conta. Principalmente se tenta fazer coisas ao mesmo tempo, que é uma coisa extremamente importante. Isso é um fator de estresse muito grave. Muito bem, então aí os 8 fatores, né, não salutogênicos, responsáveis. Você se lembra daquele esquema, onde os fatores patogênicos estavam pesados e os salutogênicos pequenos. Eu falei com vocês, não é porque os patogênicos aumentam, mas é porque os salutogênicos diminuem. Diminuem por causa dessas coisas, dentre outras, né? Peguei as coisas que são mais comuns. Muito bem.
Cuidar-se, nesse sentido, é investir em comportamentos salutogênicos. Ver se a gente consegue não vivenciar a pressa, pelo menos na intensidade que a gente vivencia, a ampliação de problemas, esse equilíbrio do descanso, todas essas questões, né? Então, aí importantes. Cuidar-se é o que a gente chama, literalmente, tecnicamente, de promover a saúde. Eu vou promover a saúde. Quando eu estou tomando uma vacina, eu estou protegendo a saúde, eu não estou promovendo a saúde. Isso é extremamente importante. Quando eu estou tomando um antibiótico para uma infecção, eu estou recuperando a saúde. Isso é extremamente importante. Mas nem a recuperação, nem a proteção da saúde são promoção da saúde. Porque eu não estou fazendo alguma coisa diretamente pela saúde. Estou fazendo indiretamente, o que é extremamente importante, né, gente? Nada é mais importante do que o outro. Muito bem. Promover a saúde, nós vamos ver isso aqui, para a gente terminar a nossa fala, é cuidar de si, né, organizar-se, nós vamos ver isso aqui, não precisa se preocupar com isso agora. Relacionar-se com as pessoas de modo mais saudável e exercitar o corpo e a mente. Por que a gente tem que exercitar? É porque a natureza tem uma lei cruel, que chama use ou perca. Ou você usa ou você perde. Gente, uma pessoa, especialmente mais idosa, que perde massa muscular porque ficou na cama, por exemplo, há algum tempo, em uma semana ela perde X. Ela só vai recuperar o X com umas 6 semanas de trabalho, de esforço naquilo ali. Se perde com uma facilidade danada. Não são as pessoas idosas só, viu, gente? Todo mundo. Você perde tudo que você não usar. O negócio você sabe fazer muito bem, deixa de fazer por uma circunstância, esquece tudo. O que não desafia, atrofia. É a mesma coisa, é a mesma frase. Então, exercitar corpo e mente é uma coisa fundamental. Muito bem, vamos passar então para a gente encerrar a nossa fala aqui nesses comportamentos que contribuem para a salutogênese, que é mais ou menos os mesmos 8 comportamentos, apenas de maneira diferente, tratados de maneira diferente. Eu posso investir num relacionamento melhor. Gente, por mais estranho que possa ser isso que eu estou falando, possa parecer isso que eu estou falando, é possível treinar isso, gente. Nós temos experiência forte nisso. É possível treinar comportamentos que melhoram muito o relacionamento interpessoal. Se eu conseguir ouvir antes de falar, já é uma grande coisa. Se eu conseguir tentar compreender antes de julgar, né, e de criticar, maravilha, mais ainda. Se eu tentar conversar antes de xingar ou de ameaçar, melhor ainda. Pensar um pouco antes de agir, negociar antes de ser do contra. Evitar ficar medindo forças através de palavra. Praticar a tolerância, praticar o respeito, cultivar a amizade. São todas questões extremamente importantes. Treináveis, por mais estranho que isso possa parecer. Eu já trabalhei décadas com essas questões de promoção da saúde e eu já tive a oportunidade de participar de longos treinamentos em empresas, onde essas coisas foram treinadas com grande resultado, para a própria pessoa, claro que para o conjunto das pessoas. Então é possível investir num relacionamento melhor. Esse também vem elevado à 4ª potência, gente. Eu posso valorizar as refeições. Isso não tem nenhuma ordem que eu estou colocando, é aleatório essas coisas que eu estou colocando aí. Eu posso valorizar as refeições. Se eu conseguir comer devagar, já é uma grande coisa. Se eu conseguir saborear os alimentos, aí é maravilhoso, né? Se eu ficar atento à refeição. Hoje, gente, uma pessoa muito aflita, com pressa, ela não usa, o talher vira pá. A pessoa faz uma escavação no prato. Aquilo é literalmente embuchado lá para dentro, né? Quando não levanta para ir correndo, comendo o resto de uma coisa, jogando assim fora. Eu já participei de um estudo, que não foi, né, publicado, por uma série de questões, né, metodológicas, sabe, contra meu desejo, que eu largaria as questões metodológicas do lado, e acho que o estudo era muito interessante. Esse estudo incluiu várias coisas, uma das coisas, que é a que nos diz respeito aqui,
foi uma pergunta que foi feita no caixa de comidas a quilo. As pessoas estavam comendo, tinham almoçado num restaurante de comida a quilo, simples na hora do almoço, estavam pagando. E o entrevistador fazia uma série de perguntas para ela, perguntava se podia, fazia uma série de perguntas. Uma das perguntas, no meio de umas 5, era assim: o que é que você comeu? 35% das pessoas não lembrava. Imediatamente após acabar de comer. E teve um caso particular, foi considerado estatisticamente um outsider, foi tirado fora da estatística, e que eu acharia que seria a abertura do artigo que ia se escrever sobre isso, porque a pessoa perguntou para ele: o que você comeu? Bateu nele uma dúvida se ele tinha comido. Era diferente, a coisa era de outra ordem de grandeza, sabe? E ele indagou assim no ar: será que eu comi? Né? O colega que estava com ele também não tinha certeza, mas aí viu uma couve no dente dele, falou: o que você comeu? Seu dente está sujo, né? Quer dizer, o sujeito tinha evidências objetivas de que ele tinha comido, não subjetivas. Gente, olha, isso é uma coisa risível, mas é dramático uma coisa dessa. O sujeito não sabia o que comeu imediatamente depois, né? Então, o almoço, né, as refeições, são as coisas mais desvalorizadas que existem, né? Mais desvalorizadas que existem no nosso dia a dia. Se vocês já imaginaram uma reunião extremamente complexa aqui da universidade, decisões dificílimas de serem tomadas, toda a cúpula da universidade reunida para aquilo ali, uma coisa fundamental. De repente, uma das pessoas leva uma televisão que ela vai assistir a novela durante a reunião. No mínimo, vão achar aquilo esquisitíssimo. Mas todas as pessoas comem assistindo novela, porque comer é secundário. Pouquíssimas pessoas prestam atenção. Raríssimas pessoas falam: agora estou comendo, não quero fazer mais nada. Raríssimas. Uma das características físicas de quase todas essas pessoas, raríssimas pessoas, é que são muito magras. Elas têm uma capacidade de saborear a comida muito forte, que tem uma relação muito importante com a fisiologia da alimentação. Então, valorizar as refeições é uma atitude extremamente importante, como fator salutogênico, né? Muito bem, eu posso deixar de ser sedentário, eu posso caminhar, fazer tudo que eu puder a pé, subir escada, ser ativo no dia a dia, além de fazer exercícios, que nem sempre é possível. Mas eu posso fazer tudo a pé. Posso andar muito, né? Uma das empresas que a gente fez um longo trabalho nela, ficava num edifício muito grande, tinha uma área enorme. Uma das sugestões que foi dada à empresa é que ela criasse pedágios nas escadas. Então a pessoa, primeira, a coisa que a gente constatou que era impressionante é que as pessoas mandavam e-mail na época, não existia o WhatsApp, mandavam e-mail na época para outra pessoa, o colega, que era alcançável pela voz. Tinha um biombo: ô fulano, oi. Não, mandava um e-mail para ele. E não se andava nada, não se via ninguém nos corredores. Aí se criou uma coisa muito interessante, funcionou incrivelmente bem, que é um pedágio nas escadas. Toda pessoa que subisse a escada, que eu vou falar com o fulano, ganhava um ticket. E esses tickets davam direito a folgas, a prêmios, dependia do que era o ticket. Depois de um ano, ele ganhava uma televisão. Ele fazia pedágio, né, gente? Isso é uma coisa meio surreal, mas que funcionou muito bem nessa empresa. Então, eles deixaram de ser sedentários. Devemos cuidar da nossa postura, né, gente? Essa é uma questão, a gente sempre se arruma nas cadeiras, nessas horas, faz parte do negócio, né? Olha lá, ó, tá vendo? Nosso corpo é estruturado para sermos antigravitatórios, ser contra a gravidade. Só olhar um neném no colo de uma pessoa, ele é completamente antigravitatório. Funciona magnificamente. À medida que o tempo passa, é muito pouco, porque crianças, às vezes, de 7, 8 anos, ficam gravitatórios.
Olha lá, ó, essa aqui está numa postura, é a mesma pessoa, isso é uma professora de uma técnica de postura, ela não consegue fingir direito não, porque ela é muito competente no que faz, né? Mas aqui ela está gravitatória, aqui não. Essa postura é muito menos cansativa para as musculaturas do que aquela, ao contrário do que a gente imagina, né? Então, cuidar da postura é uma coisa fundamental. Alongar-se é uma coisa fundamental. Hoje, considerada uma das coisas mais importantes do cuidado com os músculos, alongamentos sistemáticos. Nós precisamos proteger o corpo. Proteger do sol, nós falamos agora mesmo, né? Proteger os olhos, os ouvidos, a voz, cuidar dos dentes. Se possível, evitar fumar, beber em excesso, procurar dormir bem. Gente, isso é uma coisa simples, mas é extremamente difícil isso. Isso não é uma coisa para se falar assim, pare de fumar e pronto. Olha, isso é uma coisa, no mínimo a pessoa que fala isso é uma pessoa sem experiência nenhuma com o negócio. São coisas muito mais sérias. Todos isso que nós estamos falando são coisas muito mais sérias. Então, não é isso. Isso é ótimo, mas chegar nisso não é fácil. Durma melhor. Tem 3 meses que eu não durmo. Dá um jeito, né? Isso é lindo, você falar isso com uma pessoa, né? Isso é inútil, você falar isso com uma pessoa, porque também não é assim, né? Mas quando faz um bem danado, né, gente? Muito bem. Promover a saúde significa organizar o cotidiano. Significa definir prioridades. Significa cuidar, não programar mais coisas que você pode realmente fazer, a gente sabe disso. Fazer uma coisa de cada vez, fazer primeiro o que é mais difícil, não abrir mão do descanso por muito tempo. O descanso é fundamental no nosso cotidiano. Ou não trabalho, uma outra atividade. Nada justifica, a não ser resultados, notoriedade, eu quero ser chamado de um jeito extremamente eficiente, aquele cara ali é impressionante, a que custos ele faz isso? Às vezes não, mas às vezes faz a custos pesadíssimos. Investir em conhecimento, investir em si. A gente nunca deve dispensar o lazer, deve fazer coisas diferentes do trabalho, praticar esportes. Aí é interessante, o que o esporte ensina para a gente? Eu não estou falando de esporte como atividade física, isso é óbvio. O que a gente aprende em termos de conhecimento com a prática de esportes? Eu aprendo a ganhar, por exemplo, aprendo a perder. Eu aprendo a não dar conta, eu aprendo a dar conta. Eu aprendo a usar táticas, trabalhar com outras pessoas. Eu aprendo um monte de coisas, além de ser uma atividade extremamente saudável. Estudar, ler, procurar fazer alguma coisa ligada às artes, desligar a televisão quando isso é possível, né? Gente, isso é uma das coisas mais difíceis, a imensa maioria das pessoas, extremamente difícil. Teria que haver grandes programas de governo, grandes programas para incentivar isso. Mas isso não é uma coisa que se resolve assim. É lindo fazer isso, lindo mas não adianta nada, né? Muito bem, em síntese, promover a saúde significa prestar mais atenção a si e às suas próprias coisas. Prestar mais atenção e ter mais cuidado com a alimentação. Comer com calma, saborear, valorizar as refeições. Mexer-se, né, gente? Mexa-se. Cuidar da sua postura, alongar-se. Cultivar a amizade, o diálogo, o respeito pelo outro. Divertir-se. Ter algum tipo de lazer. Diversificar as atividades. Investir em conhecimento. É a síntese disso que nós vimos. Isso é possível, não é fácil, mas é possível. O resultado em massa, quando se faz isso em massa, é inacreditável. Isso pode trazer efetivamente grande melhora da qualidade de vida, na saúde das pessoas, em qualquer circunstância possível. E isso já foi feito com inúmeras empresas, com massas de pessoas grandes de outras áreas, ou empresas que têm grande número de funcionários, ou sindicatos, outras coisas desse tipo, que eles permitem que se faça um programa para isso. Isso leva muito tempo. Isso tem
4 palavras-chave. Progressividade. Não adianta nada a gente querer fazer a coisa de uma vez. Fazer tudo de uma vez é parar o vento com o ventilador. Não adianta nada. Regularidade. Prazer. Se não existir prazer nisso, dificilmente será possível alguma coisa. E longo prazo. Nós temos apenas o resto da vida para fazer isso, sabe? Fazer isso regularmente, progressivamente, buscando, dentro do possível, o prazer. Isso faz uma enorme modificação e é um grande elemento para equilibrar a nossa balança e permitir que a saúde esteja equilibrada, e não desequilibrada para um lado do estresse. Estresse é sempre desequilíbrio. E para encerrar aqui, mostrar para vocês uma coisa que a gente fez numa empresa que foi muito interessante, foi uma campanha na empresa. Uma empresa grande. A campanha chamava assim: adquira aqui seu estresse e ganhe uma doença. E tinha as instruções num cartaz, inúmeros cartazes, né? Seu trabalho é a coisa mais importante que existe. As necessidades pessoais, familiares são secundárias. Trabalhe aos sábados o dia inteiro, se puder também aos domingos. Se não puder permanecer no serviço à noite, leve trabalho para casa. Trabalhe até a hora que você não aguentar mais, né? Isso vai te dar mais dinheiro. Diga sim a tudo que lhe solicitarem. Procure fazer parte de todas as comissões, comitês, diretorias, conselhos e aceite todos os convites para o trabalho. Não perca tempo com refeições tranquilas. Aproveite ao máximo o horário das refeições para fechar negócios ou fazer reuniões importantes. Trate as pessoas com frieza. Gentileza não dá dinheiro. Não perca tempo fazendo ginástica, nadando, pescando, jogando bola ou tênis. Isso só serve para gastar dinheiro. Para que tirar férias? Você não é frouxo. Centralize todo o trabalho em você. Controle e examine tudo para ver se não tem nada errado. Delegar é sinal de fraqueza pessoal. Se sentir que está muito cansado, com dores pelo corpo, no estômago, tome logo estimulantes, energéticos, analgésicos e antiácidos. Eles vão te deixar tinindo. Se tiver dificuldades para dormir, tome calmantes, né, e sedativos. Eles são a solução ideal, baratos e eficientes. Evite momentos de lazer, meditação, audição de uma boa música e reflexão sobre a vida. Isso é tolice de pessoas sensíveis, né? Essa campanha teve um efeito fantástico, fantástico, porque ela foi a negação. Isso aí incentivou por negar. E chamou muito a atenção, foi muito interessante. Foi a mesma empresa do pedágio, gente. E teve um resultado muito bom em termos das pessoas aderirem às propostas e às coisas que a empresa oferecia em atividades salutogênicas. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, professor João Gabriel. E agora a gente vai abrir perguntas. Nós temos 2 microfones aqui. Agradecer ao professor João Gabriel e quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão que a gente leva o microfone. Boa noite. O senhor que transita entre essa área de medicina e música, eu gostaria de ver, de ouvir do senhor qual o ponto de vista do senhor quanto à música no cotidiano das pessoas. Tanto como positivo quanto negativo, porque a música também pode ser um fator estressante ou pode levar à calma da pessoa. Vou começar pela segunda parte da pergunta, né? A música, ela pode realmente trazer problemas para pessoas. Principalmente pela intensidade do som. Uma música é capaz, dependendo da intensidade com que ela é ouvida, de produzir surdez. Existe um dado público que é muito propalado, né? Se fala muito, a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia,
dei um dado que é chocante, assustador, meio catastrofista, mas ele é fruto de estudos. Uma pessoa acompanhar um trio elétrico a 10 metros do trio elétrico durante o carnaval, ele perde 4 anos de audição na vida. Isso não é brincadeira. É uma coisa assustadora, mas não é brincadeira. Todo som intenso, acima de 10, tem capacidade de lesar muito grande. Então, a maior parte das vezes que a música lesa, hoje, por exemplo, nós temos um paradoxo cotidiano nosso muito interessante, que são as academias, que investem na musculatura e ensurdecem os clientes. É uma coisa muito grave isso. Isso não é brincadeira, sabe? É um negócio muito grave. Precisa de consciência disso para evitar o problema, né? Existem situações em que a música, pela música em si, pode produzir problemas até emocionais na pessoa. Isso é a minoria das vezes, mas pode acontecer. Há um texto escrito por um professor de São Paulo, chama Os Males das Musas. A palavra música vem da palavra musa, que é uma entidade mitológica, né? E isso é bastante raro de acontecer, sabe? Por outro lado, todas as artes, quaisquer que sejam elas, para que existe a arte? Qual a necessidade da arte se existe a palavra? A arte existe, qualquer arte, para expressar o que não é falável. Se for falável, falo. Aquilo que não é falável, que é inefável, é o termo que se usa, né? Ele precisa de ser expressado de alguma maneira. Ele é expressado pela arte. A música tem peculiaridades próprias dela, diferente de outras artes. Talvez a peculiaridade mais profunda da música é que a música é a primeira experiência, está contida, ela vem originária das primeiras experiências sonoras do feto. E a organização do que depois se chama de música nasce de instintos muito importantes que todos nós temos, são instintos de cuidar de bebês. Toda pessoa cantarola para bebês, faz sons, ela faz a voz ficar muito mais aguda para poder falar com o bebê. Essa musicalidade comunicativa, que se chama isso, está na origem da palavra, está na origem da voz, está na origem de uma porção de coisas. Então a música, para usar um termo pouco usado na língua, mas ele é muito preciso, é alguma coisa atávica. Ela é originária, muito diferente da própria palavra, que é também muito precoce na vida, mas não tão precoce, ou de outras artes, que se inserem na vida um pouco depois dessa inserção tão precoce quanto a música. Então a música tem peculiaridades extremamente importantes nesse sentido, sabe? Isso depende muito de inúmeras outras coisas, isso seria até muito interessante o tema. A gente poderia ficar aqui 1h30 falando nisso, que eu acho que não é prudente no momento, sabe? Bom, boa noite, professor. Obrigado pela belíssima apresentação. Muito obrigado. Eu me chamo Alexandre Leão, sou professor da Escola de Belas Artes, na área de fotografia. E tem uma situação que ela me aflige diretamente e também eu percebo isso com os jovens, com os nossos alunos, que é a situação de uma certa angústia frente a uma grande quantidade de possibilidades, e acredito que essa angústia, essa grande quantidade de possibilidades também gera um estresse, né? Pelo menos eu, enquanto professor, lido com isso. Então a minha pergunta não é para os meus alunos assim, em relação aos alunos, e sim em relação a mim mesmo, que a gente, enquanto pesquisador, né, na universidade, a gente tem a possibilidade de desenvolver diversos trabalhos em diversas linhas de pesquisa. E eu olho a minha possibilidade de vida e vou ter que fazer várias escolhas de que linha seguir, de qual trabalho fazer, de qual pesquisa desenvolver. E eu queria ver qual que é a sua opinião, a sua informação a respeito dessa dinâmica de lidar com essa situação, de fazer escolhas, de alguma forma, em alguns momentos angustiantes, de estar deixando algumas linhas para escolher outras. Sim, isso é uma pergunta complexa, viu? Tem várias coisas que eu acho interessantes aí, né?
qualquer decisão que a gente tome, qualquer, mesmo a decisão mais banal de escolher uma roupa no armário de manhã para sair, ela implica na negação de outras possibilidades. A vida é uma sucessão infindável de atos decisórios. Então essa questão que você está levantando, que é extremamente importante do ponto de vista didático, você tem um conhecimento que te permite ver um campo, vamos chamar assim, a partir de uma altura que o aluno não consegue ver. Você fica doido de vontade que ele veja também o campo, sabe? Mas demora de chegar lá, né? Então você tem que fazer opções. Não há outro jeito. Uma decisão tomada significa sempre o abandono de outras possibilidades. É muito raro você não haver essa possibilidade. Então essa é uma grande questão. Uma outra grande questão que eu imaginei, não sei se isso está dentro da sua pergunta, mas me ativou aqui algumas ideias quando você falou. A fotografia é alguma coisa muito recente na história humana. Se você comparar com a música, por exemplo, ou com a escrita, ou com a escultura, recente. Na forma como ela se trabalha hoje com a fotografia, ela tem décadas, né? A fotografia banalizou-se, sob certos aspectos, a possibilidade da fotografia. Mas eu tenho uma relação com a fotografia muito pessoal minha, que eu acho muito interessante. Você colocou, eu acho, me veio essa ideia na cabeça. Nós todos temos 4 experiências, todo ser humano, temos 4 experiências existenciais. 3 são muito claras, uma não. Uma experiência existencial humana importantíssima é pensar. Eu penso. Isso é uma experiência. Ao ser humano não é possível não pensar. Pensar não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Então pensar é uma experiência cotidiana. A outra experiência cotidiana é sentir. Eu sinto. No corpo. Muito claro também. A outra experiência cotidiana é fazer, agir. A quarta experiência, que foi muito estudada pela Susan Langer, uma filósofa de grande importância nesse estudo, ela chamou de transcorrer, é a sensação que eu estou vivo. Isso é obscuro, muito sutil. E a sensação que eu estou vivo tem a ver com a nossa experiência temporal, de tempo. E na minha opinião, a fotografia brinca com o tempo inteiro. Não é? Você congela o tempo. Isso dá à fotografia uma característica muito peculiar. Todas as artes plásticas também congelam o tempo, mas de uma maneira muito diferente. Isso deve ser uma questão que eu imagino, nunca tive oportunidade, coisa que eu acho deve ser extremamente interessante, de conviver num ambiente acadêmico, onde a fotografia é o objeto do ambiente acadêmico. Mas eu imagino que ela mexa em coisas muito mais profundas do que a gente imagina. E nem sempre percebidas. Então eu acho que você está diante de um impasse pedagógico. Você tem que escolher, não tem outro jeito. E aí talvez seja um lado artístico do impasse pedagógico, que seja você escolher pela sua experiência uma sequência de eventos, uma complementaridade de ações que possam oferecer ao aluno uma compreensão mais ampla daquilo, né? Mas é um grande desafio. Eu não te invejo nesse desafio, viu? Mas eu acho que ele é um grande desafio, uma coisa muito importante. Viu? Pois não. Só tomar uma água aqui. Pode falar, por favor, estou ouvindo bem. Acho que não está ouvindo, não. Eu retifico, eu não estava te ouvindo. Oi, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria que você me explicasse mais ou menos o que é neuropsicologia e qual que é o seu trabalho na neuropsicologia, ainda mais no que tange à música. Assim. Olha, o meu trabalho não é com neuropsicologia. O neuropsicologia é uma fusão de 2 campos do conhecimento, que é a neurologia
enquanto estudo anatômico, fisiológico, de repercussões do funcionamento do cérebro, com a psicologia. É um assunto que se desenvolveu enormemente nos últimos anos, com o advento do aumento da frequência de demências, doença de Alzheimer e outros tipos de doenças parecidas. Porque você, para fazer um diagnóstico de uma demência, um diagnóstico preciso, você tem que associar uma série de aspectos de vivência puramente psíquica da pessoa a uma série de aspectos de vivência física da pessoa. Então, o nascimento da neuropsicologia está muito ligado a isso. E com a área se expandiu tremendamente como uma forma de avaliar pessoas em vários aspectos, né? Eu trabalho com neurofisiologia da música, não neuropsicologia da música, sabe? Que basicamente é estudar o que a música faz com o nosso corpo, o que o nosso corpo faz com a música. Muito voltado ao cérebro. É a música no cérebro e o cérebro na música. Assim é o slogan do negócio, né? Quer dizer, você faz... Desculpa, eu estava... Caiu aqui o microfone. Você faz um estudo, que existem inúmeros estudos desse hoje, na área da neurociência, né, principalmente, onde você estuda como que a música é processada pelo cérebro e pelo corpo. E o contrário, o que acontece com o corpo quando você tem uma experiência musical, seja ouvir música, seja tocar um instrumento, cantar, ou compor música, qualquer dessas três experiências. Isso tem implicações na educação musical, tem implicações na musicoterapia, tem implicações que a gente nem imagina ainda, sabe? A música tem uma dimensão extramusical, está num grande crescente, que a gente tem algumas ideias dela. Porque a dimensão musical é tão forte da música, que para algumas pessoas é incompreensível que haja dimensões extramusicais. Mas aí a minha área é a neurofisiologia, viu? Não a neuropsicologia. Mas a neuropsicologia é uma área de grande crescimento, que tem a ver principalmente com a avaliação inteira de uma pessoa. Tá? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gerson, eu sou estudante de letras. Eu tenho uma experiência de UFMG, também sou engenheiro e sou músico, né? Muito bom. Isso é legal, né? E tenho duas perguntas, porque eu passei um tempo tentando medicina e vi que, apesar de ter talento, não tive capacidade na época para chegar dentro da universidade. Mas eu conheci colegas que passaram 5 anos perdendo nisso, né? E eu vi depois, encontrei com profissionais de medicina que exercem a medicina porque passaram por esse processo, mas não com a vocação, né? Mas mais por uma pressão de sociedade, e ele vive nesses estresses, né? Essa queria que você comentasse sobre isso. E a outra, será que você tem uma oportunidade para trabalhar com você em algum dos seus projetos? Me interessaria. Obrigado. Muito obrigado aí. Eu vou começar pela segunda, porque ela pode ser mais fácil ou mais dramática, depende da interpretação. É que eu me aposentei da universidade, sabe? Recentemente, menos da música, que eu continuo como professor voluntário, né? Mas eu não estou ligado formalmente, estou ligado indiretamente a programas específicos de estudo e de pesquisas, mas poderemos conversar com grande prazer para ver o que é possível sobrar dessa interação aí, né? A primeira questão que você está falando, qualquer profissão, não só a medicina, qualquer profissão, qualquer atividade humana, tem 3 características de relação da pessoa com a atividade. Uma atividade é uma tarefa, poderia ser qualquer outra. Aquela é a tarefa que o sujeito conseguiu. Então ele está ali, ele não tem nenhum vínculo maior com aquilo ali. Ele cumpre a tarefa, pode até cumprir muito bem, mas ele cumpre a tarefa. Aquilo não faz parte dele. Tem uma outra relação, bem menos comum, que é a relação de carreira. Eu faço isso que eu quero melhorar nisso. Eu quero investir nisso. Eu quero ter uma carreira. Me desenvolver nisso. E a terceira relação, muito menos comum, é a relação de vocação. Palavra muito difícil, polêmica essa palavra. Mas a pessoa gosta daquilo. Ela faz aquilo que gosta. O nosso saudoso, atualmente muito saudoso político, né, Ulisses Guimarães, estamos precisando de Ulisses atualmente, não só do Guimarães, de Ulisses em geral, né?
mas ele falava que não existe prazer maior, não existe experiência melhor para o ser humano, não era prazer maior. A maior experiência que um ser humano pode ter, existencial, é ele ter o seu fazer como o seu prazer. Eu acho muito interessante isso. Isso é incomum. Entre médicos, entre engenheiros, entre qualquer profissão, entre motoristas, entre mecânicos. Eu, por exemplo, conheço 2 pessoas que eu admiro profundamente, que são faxineiras. Elas amam o que fazem. Aquilo é um prazer existencial das pessoas. Eu fico impressionadíssimo. Não fico impressionadíssimo porque elas fazem o serviço muito bem, porque muitas pessoas fazem. Mas eu fico impressionadíssimo porque elas têm aquilo como uma vocação. Na nossa sociedade é desmerecida normalmente. Mas é isso. Eu tenho uma experiência pessoal que eu sempre fui músico, desde a infância, muito pequena. Estudar medicina foi meio que um acidente de percurso, mas que eu gostei muito, sabe? Deu certo. E faz parte disso aí, né? Nunca deixei de ser as 2 coisas. Quer dizer, a música veio muito antes, né? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Felipe. Eu tenho estudado dentro da computação, na área de inteligência artificial, a cognição incorporada. Sim. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre como essa privação de certas necessidades básicas, como fome, sono, dor, privação ou forte exposição a ela, que acabam causando estresse, influenciam na forma que a gente aprende, na forma que a gente conhece o mundo. Sim. Olha, eu não tenho nenhum conhecimento sistematizado de inteligência artificial, desse tipo de programas, sabe? Nenhum. Então, vou me abster de entrar nessa área, porque eu acho muito perigoso entrar nessa área, é uma área que eu não conheço. Mas a cognição humana, a capacidade de aprender, é uma função executiva, é uma função, aliás, não é uma função executiva, é uma função superior. É o top da capacidade animal. Não é só o homem que aprende. Animais aprendem muito bem. Mas o homem aprende sofisticadamente. Como qualquer atividade top, pensar é uma atividade top, criar é uma atividade top. Um poeta que é capaz de expressar coisas inimagináveis é top do top. Se o corpo dele não funcionar, isso não funciona, de forma nenhuma. A privação do sono, o sono é um ciclo fisiológico que tem a ver com o escuro e o claro. Ele é circadiano, é o termo latino, né? Circadia, dura mais ou menos o mesmo tanto das 24 horas do dia, que foi convencionado por causa disso. Mas ele tem a ver com claro e escuro. O sono é uma atividade do sistema nervoso muito mais ativa do que a vigília, indispensável para, vou usar um termo meio irônico, meio esdrúxulo, fazer uma limpeza na memória RAM, sabe? Deixar pendurado assim, 95% da memória RAM está em uso, fica pouca coisa. O sono dá um reset nessas coisas, quando ele é eficiente, que é indispensável para você funcionar. O sono e tudo mais, né? A pressão arterial, por exemplo, é indispensável. Uma pessoa que tem uma queda na pressão arterial, por qualquer razão, sentiu-se mal, ficou muito aflita, qualquer coisa, a pressão caiu, ela às vezes não consegue pensar nem minimamente, porque ela não tem circulação sanguínea, oferecimento de oxigênio para o cérebro suficiente. Sabe? Então, qualquer coisa fisiológica do corpo, seja ela o que for, é fundamental para funções superiores, executivas ou não, como o pensar. Eu tenho um certo fascínio, mas por uma curiosidade muito distante, porque eu não tenho conhecimento técnico nem para entender as coisas, pelo conceito de inteligência artificial. Porque é um conceito, ele é muito diferente da ideia da inteligência humana, mas ele é um conceito que deriva dessa história, né, da capacidade de pensar, de registrar coisas além do que está ali, né? Eu acho um grande progresso isso da informática. A informática está não só nos oferecendo modelos interessantes para entender a nós mesmos, como está oferecendo desafios também muito significativos. Tá?
Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, você falou da música como algo atávico. Eu queria perguntar se quando na etapa pré-natal, quando o feto escuta música, possivelmente ele pode criar imagens através da música? Você diz imagens, eu não entendi a palavra imagem. Ele pode criar imagens, o feto, na etapa pré-natal, pode existir, ele pode criar imagens no seu inconsciente? Não conheço nada nesse sentido, sabe? Acho isso extremamente difícil de ser estudado, inclusive, no feto, porque você não tem muito acesso ao cérebro dele nesse sentido. Mas a experiência musical, a experiência sonora, musical não, sonora, é muito mais básica do feto, ela é importantíssima, porque o feto escuta a partir da 15ª semana de gravidez, 18ª, vai variar de um feto para outro. Ele escuta ininterruptamente os ruídos cardíacos da mãe, os ruídos intestinais da mãe, a voz da mãe. Por isso é que a língua chama língua materna, porque ele escuta isso o tempo inteiro. Se a mãe está ouvindo coisas, ele escuta. Se a mãe está atravessando um momento de estresse, ele percebe, porque a fisiologia da mãe altera toda. Então, a experiência auditiva no feto é riquíssima, muito complexa, agora está sendo muito estudada, mas eu não conheço, sinceramente, nem nunca tinha pensado nisso, da possibilidade da especulação se o feto tem alguma imagem nesse sentido, sabe, imagem mental da coisa, não sei te dizer. Eu imagino, tipo, se for alguma música, tipo mantra, né? Ou seja, Sim. alguma imagem, através da música, ele cria imagens no seu inconsciente. Não sei te dizer isso, porque eu não conheço nada nesse sentido. Músicas como mantras, elas produzem imagens em adultos, que entram num estado meditativo, num estado reflexivo. Outras obras musicais também fazem isso, que podem gerar sensações, inclusive, compatíveis com o conceito de imagens mentais. Porque, bom, Jung fala muito dos símbolos de transformação, entre eles tem um mantra, que é um círculo, né? E tem um peixinho lobo no Japão que ele faz essa imagem na areia, né? Então, talvez nessa etapa pré-natal, talvez esses sons talvez criam. Isso eu não sei te símbolos. dizer. É muito interessante estudar isso, inclusive ver se há alguma coisa nesse sentido. Eu não conheço. Tá? Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Bruno, sou estudante de música da faculdade. Tenho achado bem interessante essas atividades complementares. Pude vir na última também, que foi do Paulo Caramelli, que foi também de medicina, de Alzheimer, de demência, e estou achando bem incrível. Eu levantei a mão para falar porque eu li um livro que chama O Monge Executivo, que fala que você tem que falar quando der vontade. Estamos aí. Um dos comportamentos que você falou de promoção de saúde é diversificar as atividades. E essa atividade complementar é uma dessas propostas de diversificar. Qual que é a importância de diversificar? Às vezes a gente pode focar em só alguma coisa, só uma, e exercer aquilo durante a semana toda, e 2 semanas, e 1 mês, e anos. Qual que é a importância de parar de fazer uma coisa, mesmo que você tenha sido bem sucedido naquilo, e começar a fazer outras atividades? Isso. Você lembra de uma frase que eu escrevi num dos slides? Use ou perca. Tudo que você não pratica, você perde. Tudo que você pratica muito, você ganha muito. Fica hábil aquilo ali. Quanto maior o número de atividades diferentes que você faça, maior é o seu repertório de experiências, de ideias, repertório de possibilidades de fazer. Pessoas que trabalham muito com coisas diferentes, que pensam outras coisas, que conversam outras coisas, elas são refrescadas por essa diversidade e por essa capacidade, aliás, por ter maior acervo, maior experiência, maior número de possibilidades de conseguir fazer as coisas. Eu acho muito interessante essas atividades, especialmente nesse desenho atual, porque
porque é uma atividade muito forte, ela quebra o cotidiano da coisa e é muito forte, exatamente o que ela te dá. Por exemplo, é possível que na conferência do Paulo você nunca tenha pensado em muitas coisas que ele falou, mas passou a pensar, quer dizer, o seu repertório aumentou. Quando você estiver numa atividade musical, seja qual for, esse conhecimento vai ser importante, mesmo que ele venha transfigurado e venha de outra forma. Quanto menos a pessoa tem a oportunidade de diversificar, mais ela vai colocando um antolho na frente, para usar essa imagem trágica do cavalo, né, da carroça, e vai fechando. Tem um radiologista, um médico radiologista de São Paulo, escreveu um editorial no Jornal Brasileiro de Medicina, muito interessante, chama O Meu Horizonte. Ele, quando era criança, o horizonte dele era o mundo. Ele enxergava literalmente o horizonte, sabe? E o sol, as estrelas, as paisagens diversas, né? Aí ele foi para São Paulo estudar medicina. E o horizonte dele ficou reduzido ao prédio da frente. Porque ele só enxergava aquilo, né? Ele formou-se em medicina e foi estudar radiologia, raio-x. O horizonte dele, segundo ele, tudo isso é ele que está falando, né? Ficou reduzido a 35 por 55, que é a maior radiografia que existe. Aí, depois de muitos anos, ele resolveu fazer endoscopia digestiva, que na época era feita olhando diretamente no tubo, e o horizonte dele, naquele momento, tinha meio centímetro de diâmetro. Isso é uma brincadeira, é uma metáfora, mas uma metáfora extremamente rica. Ele perdeu, inúmeras pessoas perdem a capacidade até de conversar, quando se restringem muito. Então, diversifique o máximo possível. Nenhuma coisa será inútil, de forma alguma. Você vai sempre tendo maior repertório. Tá? Perfeitamente. E eu estou de acordo. Sou eu, né? Boa noite, professor. Aqui. Ah, tá. Antes de mais nada, bem rapidamente, eu só queria dizer o quanto eu estou admirado, espantado com a sua destreza em responder perguntas, porque todo mundo aqui que fez perguntas, fizeram perguntas bem diferentes sobre os mais variados assuntos, e o senhor conseguiu responder bem todas elas. Eu estou realmente admirado. Agora vem a minha pergunta. Espero que não seja uma pergunta desgraçada, né? Não. Prometo tentar não fazer uma pergunta. O que você acha do Lula? Não. Mas isso não, né? Eu me chamo Matheus, eu sou aluno da Faculdade de Direito, aqui da FMG. E sobre os fatores que geram... Eu quero voltar para o assunto principal, que era o estresse. Um dos fatores que, na minha opinião, é uma grande fonte de estresse contemporâneo hoje é a quebra de expectativa. Em que sentido? Nós sempre colocamos expectativas nas pessoas, nas coisas e nos acontecimentos. E hoje que a gente está muito conectado, graças às redes sociais, é muito mais rápido nós constatarmos que as nossas expectativas se concretizaram ou se quebraram. E, frequentemente, elas se quebram, e num número de vezes maior do que eu considero ideal, elas acabam se quebrando para pior, gerando uma decepção. Toda vez que a gente sofre uma decepção, isso mexe com a gente negativamente, na nossa autoestima, nos nossos planos para o futuro, na nossa relação com os outros, e isso, para mim, gera um estresse. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é, o senhor como médico e como músico, e também tão experiente nos assuntos humanos, como deu para ver com a sua palestra, o que o senhor acha que nós podemos fazer para minimizar o impacto da quebra de expectativa? Olha, tecnicamente, isso que você está falando se chama tolerância à frustração. Todo ser humano será frustrado de alguma maneira, muitas vezes na vida. Faz parte da vida isso, a impossibilidade de se conseguir aquilo que você deseja.
há uma diferença fundamental, muitíssimo curiosa, entre as essências das culturas ocidentais e as essências de duas culturas orientais, basicamente. Basicamente o hinduísmo. Porque as culturas ocidentais, a partir de uma determinada época da história, elas incentivaram ao máximo o desejo. Incentivaram que você deseje, senão você não consegue. Deseje, deseje, deseje. Ao mesmo tempo, elas incentivaram a frustração. A medicina moderna é uma parafernália de técnicas anti-frustração. Parafernália. As culturas orientais, o budismo, todas as culturas meditativas orientais, que são principalmente orientais, são culturas que reduzem o desejo. Se uma pessoa medita prestando atenção na sua respiração, o desejo, se ela medita profundamente, se ela consegue efetivamente fazer isso, não há desejos, porque não é aquele momento possível disso. Então, as culturas orientais, na essência, hoje há muita mistura nisso, muito difícil de ver pela globalização, elas atenuam o desejo. O número de frustrações é muito menor. Tanto que a medicina dessas culturas, ela tem outra relação com a vida, outras relações. Ela não é uma parafernália anti-frustração. Então, isso que você está falando, nesse momento, nós temos uma sociedade um pouco translocada, com perda de referências profundas. Nós todos hoje somos pessoas meio perdidas, todas as pessoas. E nós desejamos ter alguma coisa que nos guie. Só que essas coisas não existem no momento. Então a frustração é contínua. Quase contínua. É um tributo pago. Imposto que é cobrado na fonte. Você não tem alternativa de viver na sociedade contemporânea ocidental. O único valor que persiste, forte, como nunca ele esteve, é o valor financeiro, o valor monetário. As coisas têm valor financeiro, elas não têm valor ético, nem valor estético, nada disso, mas tem valor financeiro. Essa sociedade que privilegia o ganho monetário é uma sociedade que tem que incentivar a extremos o desejo e vai incentivar indiretamente a frustração. É um tributo pago. Se você pensar sobre isso, você pode, dependendo das circunstâncias, chegar a se acostumar com a frustração. Faz parte. Não vai acontecer. Há um livro atribuído a uma possível figura oriental que chamava Chuang Tzu. Não se sabe se esse homem existiu ou não, igual Pitágoras, não se sabe se ele existiu, tantos outros. O Chuang Tzu é um autor, um nome que deram a um autor de uma série de aforismos, de pequenos textos. Num desses textos, ele diz que um sujeito comprou um cavalo, passou um vizinho dele e falou: que beleza o seu cavalo, hein? Ele fez assim. Uns dias depois, o filho dele foi montar no cavalo. Não tinha experiência, caiu do cavalo, quebrou a perna. Passou o vizinho e falou com ele: que desgraça, hein? Ele fez assim. Uns dias depois passou o exército recrutando jovens para a guerra. Menos o filho dele estava de perna quebrada. Passou o vizinho e falou com ele: você é sortudo mesmo, hein? Ele fez. Ele não tem frustrações. Essa pessoa, isso é um imaginário, né? Mas essa situação é uma situação que é possível. Desde que você pense nisso, né? Refletir sobre a vida. Nós não estamos num momento muito favorável para isso. Nossa sociedade não nos ajuda muito nisso, não. Tá? Oi. Aqui, Hein? professor. Ah, tá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Josélia, eu sou fonoaudióloga, né, de formação, e atualmente estou estudando tecnologia em radiologia, aqui na Federal. E eu atendo, né, eu trabalho com pacientes com demências, né, tanto com Alzheimer e também com Parkinson, né? Então, a partir do momento, né, que você colocou
a questão, né, da musicalização, né, principalmente com esses pacientes, eu percebo assim, uma melhora muito significativa quando eu trabalho, né, com música, entendeu? Eu tenho uma resposta, né, dos pacientes, mesmo com níveis mais avançados, né, de Alzheimer, eu percebo, né, assim, um melhor retorno desse paciente. Então, eu gostaria assim, de saber, né, assim, o que já está comprovado, né, assim, se você poderia passar mais informações sobre essa questão, né, nas demências, né, o que a música faz. Olha, eu vou te sugerir assistir um vídeo que existe no YouTube, chama Vivos por Dentro, Live Inside. Vivos por Dentro. É um documentário feito por um assistente social, onde ele documentou a oferta de música para audição musical em casas que abrigam pessoas dementes. Além de ser uma coisa emocionante, o documentário dura 1 hora e pouco. Ele te oferece coisas para pensar que são muito impressionantes. Existem inúmeras referências sobre isso, viu? A musicoterapia está recheada disso. E vou te dar uma experiência recente, que foi vivenciada na semana passada. Eu tenho um cliente, tem 82 anos, é um advogado por formação, trabalhou no Ministério Público há muito tempo, e ele está um pouco demente, ele tem uma demência vascular, ligeira, mas ele tem uma dificuldade para andar. Anda com dificuldade, tem dificuldade no equilíbrio, tem dificuldade para engolir, inclusive misteriosa, porque ele já foi amplamente investigado, inclusive por uma fonoaudióloga especializada nisso. E esse homem, muito mais importante que ele ter sido procurador, então, ele é um chorão, o indivíduo tocava choro, tinha um grupo de choro. Nós resolvemos resgatar o grupo de choro dele. Do grupo de choro original, tem 4 vivos, bem. E ele tocava cavaquinho. Resgatado o grupo de choro, ele, durante todo o chorão, né, o espetáculo chorão, ele anda normalmente, ele engole normalmente, não apresenta sinais de demência, que são leves, mas ele não apresenta. E depois que acaba o choro do chorão, né, ele fica umas 2 horas bem. Depois ele volta a andar com dificuldade. Isso é uma coisa mágica, né? Por que causa isso? Falei com a família dele, não interessa saber por que causa, melhora. Sabendo ou não, melhora, né? Mas isso é riquíssimo, viu? Isso tem uma literatura muito grande. Eu sugiro a todos assistir esse documentário, Vivos por Dentro, de uma forma, tem uma apresentação dele no YouTube, que tem uma legenda muito boa, que é muito longo o documentário. É uma coisa espetacular, viu? Vale a pena. Tá? Boa noite. Bom, então, última pergunta, para fechar com broche de ouro. Meu nome é Jonathan, eu sou estudante de artes e estou trabalhando num curta-metragem para meu TCC final. Justamente esse curta-metragem é animado, 2D, e ele fala sobre medo, sobre justamente esse tema do estresse. Porque a história, em resumo, é um menino que mora sozinho com um cachorro, e esse cachorro um dia sente um medo de alguma coisa, que pareceria alguma coisa externa. Então, depois se vê que essa coisa externa é uma criatura, um monstro, que na verdade são os medos psicológicos criados pelo próprio personagem. No final, essa criatura consegue entrar na casa dele e ele acorda. Era tudo um sonho. Aí ele levanta e começa a relembrar todas as coisas e percebe que o cachorro, de novo, ele está nervoso e com medo. Então, é como um looping. Essa é a história. E você falou uma coisa muito interessante nas primeiras perguntas, da intensidade do som. Eu queria te perguntar isso porque meu filme não tem um diálogo, não tem um som fixo, então eu estou ainda trabalhando na parte sonora dele. E me parece muito interessante como trabalhar o som em algumas cenas de mais tensão, ou de mais do medo mesmo, ou cenas totalmente silenciosas. Não sei o que você poderia me falar sobre isso, ou falar
o que você tiver para falar, eu escuto e isso vai me ajudar muito, que hoje já saí com muita informação. Olha, isso também para fechar com chave de ouro mesmo, a pergunta dura umas 4 horas, a resposta dela, né? O som muito intenso, ele tem um efeito entorpecente, é embotador. Ele embota, ele altera a nitidez das sensações em geral, inclusive dos pensamentos, tudo mais. Sabe? Essa história que você contou, que é uma história absolutamente assim passível de ser vivida na vida comum, né, cotidiana, inclusive o looping faz parte da coisa, né? Ela será muito beneficiada por um fundo musical tecnicamente apropriado para isso, sabe? Eu não consigo, não tenho competência para em poucos minutos, 1 minuto, 2 minutos, de falar alguma coisa sobre essa relação de tipos de fundo musical com isso, sabe? Mas acho que seria muito saudável, podemos intermediar isso, se for o caso, você ter contatos com pessoas na escola de música que trabalham com composição, que lidam com isso, como fazer delas, e que são capazes de te ajudar a bolar a relação entre o som e o cinema, o desenho. Assim como a canção não é uma música, nem uma letra. A canção é um resultado da música e da letra juntos, inseparáveis. O cinema também. Uma das experiências mais engraçadas que existe é você pegar um filme dramático, de guerras, por exemplo, e colocar num momento absolutamente dramático, de pessoas morrendo, um sambinha, sabe? Fica uma coisa ridícula aquilo ali, né? Há quem ouve, não tem sentido aquilo, né? Porque a música, ela se opõe esteticamente à cena, né? Então isso seria muito interessante, é uma sugestão que eu te faço realmente, né? Não saberia nesse momento de dar um nome específico, mas tem muita gente na escola de música que conhece isso profundamente, tá? Muita gente. E que poderia trabalhar junto, te dar ideias, que eu sei que tem que criar isso, né? Você que é o autor, mas te dá ideias de elementos musicais, elementos composicionais musicais, que tendem, na maior parte das vezes, a produzir sensação de tranquilidade, sensação de angústia. Isso não é uma coisa generalizável assim a todo mundo. Uma pessoa pode achar uma coisa que um outro entende como angustiante, ele pode achar lindo aquilo, maravilhoso, calmante para ele, mas isso não é o mais comum. A maior parte das pessoas tende a ter uma coisa em comum, sabe? E fazer as experiências nesse sentido. Eu acho uma grande experiência, pode enriquecer muito o seu trabalho. Fica essa lembrança. Muito obrigado. Certo? Então, pessoal, eu creio que chega uma hora que tem de acabar, né? E o professor João Gabriel, como era de esperar, realmente nos apresentou coisas que a gente pode dizer que aprendemos um pouquinho hoje, isso é o que importa, né? Então vamos agradecer ao professor João mais uma vez. Muito obrigado, João.